Fala galera, aqui é o Wallace Ferreira e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a usar um recurso totalmente gratuito e online para editar seus arquivos PSD, que são aqueles criados no Photoshop. Então caso você não tenha o programa instalado em algum computador, você vai conseguir editar tranquilamente seus arquivos e além disso vai poder também criar arquivos do zero em um site que tem uma interface muito parecida com o Photoshop. Beleza? Se esse vídeo te ajudar, não se esqueça de deixar o seu like e se inscreva aqui no canal para você receber mais conteúdos como esse. Dito isso, eu abri um arquivo aqui para vocês verem que está em PSD, mas eu abri primeiramente no Photoshop para vocês verem que existem algumas camadas aqui do lado direito. Então eu criei aqui camadas para ocultar o desenho. No caso isso aqui é um post carrossel de 2 páginas. Então aqui quando eu quero visualizar, eu oculto um dos lados para ver como vai ficar na publicação. E aqui também eu tenho algumas camadas, como esse bonequinho que eu desenhei aqui no meio. E aqui está tudo editável como vocês podem ver. Aqui eu tenho a segunda prancheta. Se eu clicar aqui nesse olho da prancheta, vocês vão ver que vai desaparecer aqui os elementos que estão na segunda prancheta. E aqui eu tenho todos os arquivos que eu usei para criar a composição nessa segunda prancheta. Então aqui eu tenho imagens. Se eu der 2 cliques aqui, vocês podem ver que eu posso editar o arquivo em uma aba separada. Nesse caso aqui o arquivo do olho aberto, dessa publicação que eu fiz sobre descanso. Aqui eu tenho também textos. Então vocês vão ver que o site também edita esse tipo de texto, mantendo a fonte caso você tenha ela instalada no seu computador. Aqui eu tenho os outros arquivos que estão na imagem. Aqui eu tenho a primeira prancheta, como você pode ver, com todos os arquivos dentro. E perceba que aqui eu separei por cores e você vai ver que o site vai manter isso aqui. Então é muito legal mesmo. E aqui por último eu tenho o fundo, que é o background, que também tem os arquivos aqui dentro com um filtro aplicado. Além disso, eu mantive aqui também as linhas de guia que eu sempre uso nos meus projetos para manter o alinhamento dos elementos. E agora vamos lá para o site para vocês verem. O site é esse aqui, que é o fotopeia.com. Então digite aí no seu navegador que você vai ter o acesso aqui a esse site. E aqui você tem as opções de novo projeto, abrir do computador ou arquivos aqui PSD modelos. Eu vou colocar aqui em abrir do computador porque eu quero mostrar para vocês a função de edição de arquivos aqui do Photoshop. Vou selecionar aqui o arquivo que eu quero, que é o mesmo arquivo que vocês viram lá no Photoshop. E perceba que aqui rapidamente ele abriu o arquivo e preservou aqui exatamente como o arquivo é. Ele não alterou em nada. Aqui eu posso ajustar a minha arte na tela de uma forma bem parecida com o Photoshop, que é vindo aqui em visualizar e ajustar a área. No Photoshop só muda o nome. E aqui ele tem os mesmos ícones, claro que o design ele muda um pouco, até por questões de direitos autorais, mas ele vai manter uma interface muito parecida com o Photoshop. Perceba que as camadas estão aqui do lado, então eu mostrei para vocês aquelas camadas que eu oculto aqui, as faces da minha arte, e está exatamente igual. Se eu abrir aqui as camadas, perceba que o bonequinho aqui do meio está igual. E aqui foram preservadas inclusive as cores que eu coloquei nas camadas lá no Photoshop. Então veja aí que está bem legal. Aqui se eu der 2 cliques aqui no olho, ele vai para a aba separada para eu editar o arquivo, como eu mostrei para vocês no Photoshop. Então as funções são bem parecidas, realmente só mudam algumas coisas no layout, mas vocês não vão ter dificuldades aqui de editar os seus arquivos e também de criar arquivos do zero. Perceba aí que todas as camadas estão aqui, inclusive o site preserva aqui todas as fontes editáveis e elas ficam com esse ícone aqui do lado da fonte. E se eu clicar aqui do lado na ferramenta de texto, eu consigo editar o texto. Desde que eu tenha a fonte instalada aqui no computador, ele vai preservar a mesma fonte. Perceba aí que eu tenho aqui embaixo esse texto. Se eu quisesse editar, era só clicar aqui. Perceba aí que eu posso apagar. Vou colocar aqui o nome do site, que é o Fotopeia. Beleza? Então fica tudo editável. Se eu der o famoso Ctrl Z, ele vai voltar para o texto que estava antes. Então o site realmente funciona. Eu testei tudo aqui antes de trazer para vocês. E fica tudo editável, cada uma das camadas, das pastas que eu criei, as cores que eu selecionei para as camadas, aqui no background, inclusive os efeitos de filtro que eu coloquei. Então é muito útil, quando você quiser salvar é só vir aqui em arquivo e colocar aqui em gravar, ou você pode gravar como PSD. Então você pode escolher um dos dois e o atalho Ctrl S também funciona aqui para salvar. Aqui eu não vou salvar porque eu já tenho esse arquivo como eu queria, vou fechar ele aqui. E aqui se você quiser criar um novo projeto do zero, é só clicar aqui em novo projeto
E aqui ele vai te dar inclusive opções aqui de layout que já estão pré-definidos e você pode editar e usar aí nas suas artes. Então é um site que realmente te dá vários recursos e dá para você fazer muita coisa aqui no Photopea, tanto você que talvez não tenha como pagar o Photoshop no momento, então essa daqui é uma ferramenta que pode te ajudar bastante, quanto você que tem o Photoshop instalado, mas talvez esteja em um computador que não está com o Photoshop instalado. Então esse site aqui pode realmente quebrar o seu galho. Então explore aí para que você possa aprender mais sobre esse recurso totalmente grátis e online. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que você não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para você receber mais vídeos como esse. Eu estou deixando aqui na descrição algumas sugestões que podem ser do seu interesse, então terminando aqui, dá uma conferida lá. Meu nome é Wallace Ferreira e eu estou aqui para te ajudar. Valeu!